Esse vídeo foi patrocinado por It. Ok. Mais sobre eles mais tarde no vídeo. Gente, 4 anos atrás, quando eu não teve um canal no YouTube e não estava ensinando inglês, um brasileiro me pediu uma dica de inglês. Qualquer dica, e eu soube na hora. A dica que eu queria dar é o erro que eu mais percebia e percebo ainda de brasileiro falando inglês. É o erro que mais permite saber que alguém é brasileiro, além do sotaque. E se trata de 2 letras simples, são I, T, a palavrinha E do inglês, que sozinho não quer dizer nada. Vamos investigar agora a origem desse erro, como soa para um nativo da língua inglesa, como eu, e aí como não cometer o erro, como soar mais como um nativo da língua inglesa. Porque essa palavrinha que não quer dizer nada é preciso. Por exemplo, na frase está chovendo, vou olhar para a janela lá fora, está chovendo. Traduzindo ao pé da letra para o inglês, isso seria is raining. Esse é exatamente o erro que eu uso, porque na verdade a frase certa é it is raining. It is raining. No português a frase está conjugada impessoalmente, mas no inglês é preciso esse it, o sujeito da frase. Mais exemplos. Que horas são? Que no inglês é what time is it? What time is it? E a resposta, ou na verdade, vou usar o celular porque ninguém usa relógio hoje em dia. It is 8 o'clock. It is 8 o'clock. E o que brasileiro muitas vezes faz é omitir esse it e fica is 8 o'clock. Aqui o porquê. Cada frase do inglês precisa de um sujeito. Não pode ser um sujeito implícito como no português. Um sujeito é o quem ou o que de qualquer frase. Por exemplo, na frase eu estou correndo. Eu é o sujeito, correr é a ação, o verbo. O problema surge no português porque não é preciso incluir o pronome, o eu. Posso falar, e na verdade é muito mais comum falar somente estou correndo. Mais comum ainda falar tô correndo só. Mas no inglês é absolutamente necessário mencionar o sujeito. Então, em vez de dizer somente am running, eu preciso falar I am running, porque eu é o sujeito. Sou o sujeito. Eu é o sujeito. Tá tudo bom quando o sujeito é óbvio. Eu estou correndo. Mas que tal está chovendo? Tá chovendo. Agora é um sujeito implícito. O que tá chovendo? O céu tá chovendo? Deus tá chovendo? Eu nem sei. É a mesma coisa no inglês. A gente nem sabe o que é que tá chovendo, mas resta que tá chovendo. Só que, já que eu mencionei que a regra é que você precisa incluir o sujeito, não pode falar somente is raining. A gente usa essa palavrinha, it, como uma espaço reservada para a frase, para ter certeza que a frase tenha um sujeito fictício, mas tem. Daí, it is raining. Quem sabe o que é o it? Daí também, what time is it? It is 8 o'clock. Falando somente is raining ou is 8 o'clock, sem o it, talvez seria entendido por americano, mas talvez não. E com certeza sou estranho. Então, primeiro, lembra que se você não sabe o que é o sujeito da frase, é para usar o it. Use it. Use it. Use it. Agora, já que estávamos falando do sujeito, muitas frases têm um objeto também. E olha, essa gramática não precisa ser chata. Pode ser simples. Na frase, por exemplo, você quer experimentar isso? Estou oferecendo um pedacinho de comidinha. Você quer experimentar isso? Só que no português muitas vezes fica somente quer experimentar. Imagina como esse deve ser para estrangeiro. Em português dá para ocultar os dois. O sujeito, você, e o objeto. Isso, querendo dizer, esse pedacinho de comida. E aí a frase fica quer experimentar? No inglês, a tradução certa para a frase você quer experimentar é do you want to try it? Do you want to try
it. Esse do é para marcar uma pergunta, já fiz um vídeo completo sobre isso. You é o sujeito e aí o objeto é, mais uma vez, aquele pedacinho de comida. Mas não vou falar this little piece of food on the end of my fork. Não, vou simplificar, vai ficar it, só. Aí, regra número 2 é que quando a frase tem um objeto, você precisa mencionar o objeto naquela frase. Precisa mencionar. You have to mention it. Vamos supor que eu experimentei aquele pedacinho de comidinha e eu falei, gostei. Posso falar eu gostei, mas a maioria de brasileiros falam somente gostei. Mas daí eu ouço tantos brasileiros traduzindo esse gostei para o inglês como I liked. I liked. Que na verdade é bom porque eles estão lembrando que é para incluir o sujeito. I liked, já que a ideia implícita é que tem algo que você gostou, a gente precisa mencionar isso na frase. Daí, a frase certa no inglês fica I liked it. Did you like that movie? Yes, I liked. Errou! Não, isso não. Tem que ficar I liked it. Pode falar, tipo, I liked the movie, mas para ficar mais simples, I liked it. E com treinamento, você como brasileiro acaba sentindo a falta do it no inglês. Quando é para usar, quando não é para usar. No caso de quando é para usar para um objeto, por exemplo, talvez começa a pensar, ok, dá para incluir um isso, tipo, gostei disso, ou você quer experimentar isso, ou dá para incluir o lo lá, você quer experimentá-lo, você quer experimentar lá. Se dá para fazer isso no português, então é preciso incluir o it no inglês. Bota o it para representar essa coisa que fica implícito no português. Se você assiste aos meus vídeos antigos no canal, quando eu estava bem no início de aprender o português, eu falava assim. Em inglês, it is raining. Ou it is snowing. O que é o it? Eu não sei, mas a gente tem que incluir lá. Explicando essa dica, eu falei, tem que incluí-la. E mais tarde no mesmo vídeo... Se tem dúvida, normalmente é melhor só incluí-la. Isso mostra como funciona o cérebro de um nativo da língua inglesa. Eu estava sentindo a falta da palavrinha it quando eu estava falando português. Aí eu usava o lo. Eu gostava de usá-lo, de usá-la, de falar assim. E recebia muitos comentários. Primeiro, por que você está usando camisa de Corinthians? Ou vai Corinthians! Não sou fã de nenhum time em particular. Só adoro usar camiseta brasileira. Não, eu recebia muitos comentários também que, nossa, o seu português está muito refinado, que você está falando como professor. Mas não era porque eu estava estudando português de jeito muito formal. Eu estava errando, na verdade, não falando de jeito informal, porque inclusive informalmente no inglês a gente usa o it. Aí eu achava que era para incluí-la, incluí-lo. I thought we had to include it. E eu falava assim. Antes de falar sobre os últimos exemplos e casos de quando é para usar o it no inglês, queria mencionar que daquela época, quando eu estava começando a aprender o português, eu já tive mais de 150 aulas de português particulares online com um professor particular, usando o aplicativo italki. Se você está aprendendo inglês ou qualquer outro idioma, eu super recomendo para aulas personalizadas e em casa, de um preço muito mais acessível. Eu tenho um link na descrição para você ganhar $10 para experimentar. Eu uso, eu adoro, meu português está melhor pra caramba, mas ainda não está perfeito. A gente está sempre melhorando, né? Uma jornada. Dizemos que é uma maratona, não é um sprint. Não é uma corrida rápida assim. Sprint é uma palavra de português? Caso seja uma palavra na frase não é um sprint, no inglês a gente precisa incluir o sujeito. Então, it is not a sprint. E não somente is not a sprint, como a tradução ao pé da letra seria do português. É verdade? Is it true? É verdade. It is true. It, mais uma vez, sendo o sujeito da frase. E mais um exemplo super comum. É um prazer te conhecer. It is a pleasure to meet you. Não é somente is a pleasure to meet you. Isso soa
tão brasileiro, quase não faz sentido no inglês. Eu preciso usar esse maldita palavrinha. O que é o it? Eu não sei. Ok, bom, no terceiro caso é para usar o it com objetos inanimados, ou até mesmo com animais de estimação. Primeiro vou pegar essa pedra. Nossa, ela é pesada. Wow, it is heavy. It is heavy. Eu não falo is heavy e nem falo she is heavy. Tipo, ela é pesada. A gente usa he e she no inglês somente para pessoas. Às vezes animais, mas normalmente somente para pessoas. Eu estranhei quando eu aprendi que no português dá para falar tipo, ela é pesada, mas aquela ela é um objeto inanimado. Então, ao invés de falar tipo, she is heavy, wow, it is heavy, porque é um objeto inanimado. Mesma coisa, eu tinha uma chave, onde é que eu coloquei ela? I had a key, where did I put it? E não, where did I put her? Where did I put it? Where did I put the key? Where did I put it? Ou quando tem mais, tipo as chaves, onde é que eu coloquei elas? O it torna-se them. Cadê as chaves? Aqui as chaves. Where are the keys? Here they are. I found them. Mas tá faltando uma chave. Acho que o gato comeu a chave. The cat ate the key. Mas muitas vezes no inglês americano, por algum motivo, a gente chama animais de estimação, gato, cachorro, pombo, de it. Então, it, the cat, ate the key. E já que the key fica implícito, eu posso falar it ate it. It ate it. Então a minha esposa iria me perguntar, what happened to the key? E eu iria responder, it ate it. It ate it. Sujeito, verbo, objeto, it ate it. Então lembre-se que nas frases do inglês tem um lugar para tudo. E nada fica implícito no inglês certo. Você entendeu? Do you get it?